para o grande debate. Os parceiros do grande debate já estão prontinhos. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa, então, a sua opinião. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, defendeu o voto obrigatório para a eleição deste ano. O ministro participou de um evento no Senado sobre a possibilidade de adiamento das eleições e o assunto foi discutido. O tema de hoje é: o voto obrigatório deveria acabar no Brasil? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Hoje começamos com você, Caio. Então, suas primeiras considerações, por favor. Claro. Bom, ao longo da história, homens e mulheres lutaram pelo direito ao voto secreto, universal e periódico. Essa é uma conquista da humanidade contra a concentração de poder. A primeira-ministra britânica, estadista conservadora, Margaret Thatcher, ela ensinava que a democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas para impedir que os piores fiquem lá para sempre. Ou seja, o processo democrático, fundado no voto, nem sempre garante os resultados ideais, mas ele tende a prevenir a perpetuação no poder de agentes ou de grupos políticos que sejam nocivos à coletividade. Então, esse fenômeno ele pode ser observado na nossa última eleição presidencial. A maioria do país se uniu contra a corrupção bilionária sem precedentes praticada pelo antigo governo ao longo de mais de uma década. Foi assim que, em 2018, o voto popular freou o abuso e a centralização de poder político no Brasil. E esse fato demonstra, sem sombra de dúvida, a importância do comparecimento maciço de eleitores às urnas. Então, nessa linha, quem defende a obrigatoriedade de voto, ela costuma usar aí dois argumentos principais. Primeiro, se o voto fosse facultativo, ou seja, se ele fosse opcional, a participação popular nas eleições diminuiria, especialmente entre os mais pobres. E a participação desse eleitorado de menor renda é um estímulo para que políticos eleitos formulem aí políticas públicas que atendam às camadas mais necessitadas da sociedade. Segundo argumento, a obrigatoriedade do voto ela tem uma função didática, de estimular a população a se informar politicamente, ainda que seja só de 2 em 2 anos. Então, percebam que essas justificativas, aparentemente técnicas, elas transbordam de elitismo e de paternalismo. Elas colocam o pobre numa condição de eleitor não pensante, um cidadão inerte, incapaz de tomar as melhores decisões para sua própria vida. Trocando em miúdos, nessa linha argumentativa, a finalidade do voto obrigatório é literalmente forçar o pobre a votar, ainda que contra a sua própria vontade. E isso com base numa suposição carregada de preconceito, de que só impondo multa e outras consequências jurídicas é possível levar os mais carentes a exercerem seus direitos políticos. E percebam outra contradição flagrante. Se o eleitor mais pobre for mesmo tão desinformado, tão desinteressado, tão despolitizado, como essas elites alegam, num ambiente em que votar é obrigatório, é muito mais fácil manipular o cidadão carente, inclusive com compra de voto, que é uma prática corrente ainda hoje no Brasil. E a gente não pode ignorar a verdadeira natureza do voto como um direito humano, inclusive de primeira geração. O voto é uma livre manifestação do indivíduo e, por ser um ato livre, ele pressupõe, por força de lógica, a liberdade de abstenção. E todo ato livre de vontade é exercido aí segundo aquele binômio de liberdade com responsabilidade. Ou seja, o cidadão ele responde pelas suas escolhas. Isso vale para quem comparece às urnas para escolher aí os seus representantes e também para quem não participa do processo eleitoral. A consequência para quem se abstém de votar é bem óbvia, Ela foi registrada numa frase lapidar de um outro britânico, O historiador Arnold Toynbee. Ele diz o seguinte: o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Então, cada cidadão que calcule aí os prós e os contras de comparecer ou não às urnas. Cada escolha uma renúncia, isso é a vida, já dizia o poeta. Bom, resumindo a minha posição sobre esse tema, eu sou a favor do voto facultativo, não apenas nesse ano de pandemia, mas nas demais eleições aí vindouras. Para mim, o voto é um direito humano, não um dever burocrático, e deveria ser um ato de liberdade, não fruto de uma obrigação.
Além disso, nós, enquanto sociedade, a gente deve a todo custo evitar pré-julgamentos preconceituosos sobre a inteligência e sobre o sentimento do eleitorado. O verdadeiro espírito democrático, ele pressupõe tolerar e respeitar as opiniões e escolhas de quem pensa diferente da gente. Augusto, suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite a todas e todos. Sendo bem direto, sim. Em algum momento da nossa ainda jovem democracia, o voto deve se tornar facultativo. Mas, infelizmente, ainda tenho que defender a obrigatoriedade do voto em nosso país. Para explicar as razões, é necessário que eu inicialmente faça um pequeno apanhado histórico do direito ao voto no Brasil. E eu vou fazer isso usando as mulheres como exemplo. Apenas em 1932, ou seja, há 88 anos, o que do ponto de vista histórico é semana passada, o nosso Código Eleitoral garantiu que as mulheres tivessem o direito de votar. Mas mesmo em 1932, esse direito era limitado. Só podiam votar mulheres solteiras ou viúvas que tinham renda própria. As mulheres casadas, e volto a dizer, há pouco mais de 80 anos, só poderiam votar, vejam só, com autorização de seus maridos. Outras peculiaridades do Código de 32 impediam, por exemplo, que mendigos, era esse o termo colocado na lei, e analfabetos se alistassem como eleitores. Somente em 1934, essas restrições ao voto feminino foram eliminadas do Código Eleitoral, embora a obrigatoriedade do voto fosse apenas um dever dos homens. Essa exclusividade caiu em 1946, quando então o voto obrigatório foi estendido também às mulheres. A participação das mulheres na política tem ganhado nos últimos tempos uma enorme e relevantíssima importância. Desde a década de 90, o Brasil vem adotando uma série de regras eleitorais que visam aumentar a quantidade de mulheres candidatas e eleitas em eleições proporcionais. A última grande alteração se deu em 2009, com a Lei 12.034, que tornou obrigatório o preenchimento do percentual mínimo de 30% para candidaturas femininas. O resultado foi um aumento expressivo no número de candidatas, mulheres, e significativamente muito maior do que nos anos anteriores. Isso tudo nos mostra que temos ainda um processo eleitoral em constante aprimoramento. Feita essa introdução sobre o voto feminino, vamos falar mais um pouco de história. A proclamação da República se deu em 1889, há míseros 131 anos. E durante esse período nós tivemos vários momentos em que o autoritarismo se destacou, incluindo aí 2 períodos que podemos classificar como ditaduras. A mais recente durou até 1985, ano em que tenho certeza que todos aqui, acho que no estúdio pelo menos, e muitos dos espectadores que agora nos assistem já estavam vivos. Nossa Constituição Cidadã, que conferiu uma série de importantes direitos e garantias fundamentais, é de 1988. Me desculpem por ser repetitivo, mas do ponto de vista histórico, 1988 é tipo 15 minutos atrás. Incluindo impeachments e golpe, nós ainda estamos no 9º presidente dessa recente era democrática. O primeiro presidente eleito pelo voto direto, depois de anos sob um regime de exceção, foi Fernando Collor de Mello, que hoje está aí virando um grande influenciador em redes sociais. Por sinal, quem não segue o Collor no Twitter, recomendo que siga. É bastante divertido, para dizer o mínimo. Feita essa longa, mas necessária introdução histórica, eu vou dar os argumentos gerais de por que eu entendo que o voto em nosso país ainda deve ser obrigatório. Em primeiro lugar, o atual estágio da democracia brasileira, e esse apanhado histórico foi feito justamente para comprovar isso, não permite ainda o voto facultativo. Grande parte da nossa população vive em estado de pobreza e tem um baixíssimo nível de escolaridade. Essas pessoas muitas vezes desconhecem seus direitos, entre eles o direito de votar. A tendência é que, com o voto facultativo, parcelas mais excluídas se excluam mais ainda no processo eleitoral. O segundo ponto é que o voto obrigatório tem um efeito pedagógico. O voto forçado, e eu sei que essa palavra é ruim, mas é a realidade, mas o voto forçado é uma forma institucional de estimular a participação dos cidadãos na vida política. O resultado disso, a longo prazo, seria a formação de uma sociedade com uma cultura política mais forte, em que o hábito de votar e se informar sobre política e políticos seja uma realidade para a maior parte da população.
O voto obrigatório, ao fim e ao cabo, aumenta o interesse das pessoas pela política e isso só tem pontos positivos. O terceiro e último argumento inicial é que a obrigatoriedade do voto faz com que, obviamente, mais pessoas votem. E isso legitima o resultado das eleições. O baixo comparecimento eleitoral poderia comprometer ainda mais a credibilidade das instituições políticas perante a população. E fortalecê-las é essencialmente e especialmente importante em democracias ainda não tão consolidadas como a nossa. Antes de finalizar, eu gostaria de registrar o seguinte. Eu entendo, respeito e até concordo com alguns argumentos usados por aqueles que defendem o fim da obrigatoriedade do voto. Minha posição é a atual e pode sim estar completamente sujeita a mudanças. Eu espero que o Brasil caminhe em direção à maturidade e à consolidação de sua democracia, que fará com que possamos sim fazer do voto algo facultativo. Só que em momentos como os atuais, que são bastante favoráveis à instabilidade política e institucional, eu ainda defendo o voto obrigatório como a medida, por enquanto, mais acertada. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Achei muito interessante o seu argumento de abertura, doutor, quando você disse que em algum momento o voto deve ser facultativo. Claro que você fez essa concessão porque você sabe, né, que o voto ele é um direito humano, né, de primeira geração, como eu falei nos meus argumentos iniciais. E, obviamente, se ele é um direito humano, né, ou seja, se ele reflete uma liberdade individual, uma garantia fundamental, ele não pode depender do decurso do tempo para ser implementado. Né? Isso é uma inversão de valores total e absoluta. Né? A liberdade individual ela tem que ser implementada assim que ela é verificada. Então, se nós aqui concordamos que o voto deveria ser facultativo, ele deveria ser facultativo a partir desse momento, porque ele reflete uma situação de liberdade política plena, que é o que a gente busca atingir. Você falou do voto feminino, votos dos miseráveis, ainda bem que essas questões já estão superadas na nossa democracia moderna. Assim também como a dificuldade de acesso à informação. A gente tem hoje uma situação, a gente trouxe aqui esse dado, né, dos milhões de dispositivos móveis, né, e do acesso às pessoas e dos domicílios a informações. Né? Agora, o que a gente vê nessa discussão é que ninguém fala, né, ninguém questiona que idealmente o voto deve ser facultativo. Então, isso no plano ideal. Só que a obrigatoriedade ela se torna aí um dispositivo jurídico, por assim dizer, paliativo, né? Para consertar, entre aspas, uma situação não ideal. Né? Ou seja, na verdade, para estimular o maior comparecimento às urnas. Então, é mais ou menos falar o seguinte, né? Especialmente para a população mais pobre. Olha, a gente vai violar os seus direitos humanos, a gente vai violar a sua liberdade individual, as suas garantias fundamentais, mas é para o seu próprio bem. Então, você impõe uma condição ilegítima para o indivíduo em nome de um suposto bem coletivo. Isso é um utilitarismo que beira o maquiavelismo político. Então, você tem aí os fins políticos justificando meios eleitorais. Eu não acho que a coisa deveria funcionar dessa forma, até porque, de novo, eu vou insistir, eu vou repisar nesse argumento. Isso é uma visão elitista, é uma visão preconceituosa, né, de que o eleitorado mais carente não sabe o que é melhor para si, né, que ele não vai conseguir perceber que, se ele não participar do processo eleitoral, ele vai ter menos chance de ter a sua vontade respeitada e políticas públicas destinadas aí para eles. Né? Então, para mim, essa é uma suposição ela carregada de muito preconceito. E, de novo, o ambiente de voto obrigatório, ele, na verdade, favorece a manipulação da opinião pública. Porque, como você tem essa questão de que, olha, já que eu vou ter que votar mesmo, então a população, muitas vezes, é pressionada a unir o útil ao agradável. Se o voto não for obrigatório, a pessoa tem, inclusive, o direito, né, legítimo, constitucional, de não se manifestar. Então, quando a gente fala em liberdade, tem que ser uma liberdade plena. Se eu tenho direito a votar, eu tenho que ter direito a não votar também. E a gente não pode também querer ficar fazendo evidência. Né? E na prática, a gente sabe, pelas regras atuais, que, embora o voto não seja obrigatório, as sanções são tão leves que na prática a gente já tem essa situação. Você pode justificar, você pode pagar uma multa irrisória e você se livra aí das consequências jurídicas. Né? Sem falar que o voto ele já é facultativo, né, entre os jovens de 16 e 18 anos, até um tema interessante isso, né? O jovem pode escolher o presidente da República aos 16 anos, mas não responde penalmente.
né? Então, isso é um grande absurdo. Mas, enfim, ele já é facultativo entre os 16 e os 18 anos e acima de 70 anos. No contexto da pandemia, é um absurdo o voto não ser facultativo. Especialmente se a gente não tiver até outubro, né, com algum tratamento ou alguma vacina para o novo coronavírus. Eu acho que tem uma proposta para reduzir a idade, se não me engano. Claro, falando. Exatamente, porque a gente sempre falou aqui, né, que o risco de mortalidade ele cresce, 60, ele cresce exponencialmente conforme a idade. Mas não só isso, tem muitos jovens também que de repente não querem correr esse risco, né, doutor? Então, assim, é legítimo, né, se a gente paralisou a economia, se a gente está deixando o PIB, se a gente está enfraquecendo o PIB em 20 bilhões de reais por semana, se a gente está explodindo o déficit primário, né? Em nome desse controle, na eleição tem que deixar facultativo. Você vai obrigar as pessoas a se aglomerarem? Eu concordo com aquelas soluções paliativas de fazer mais de um dia de votação. Sim. Eu sou a favor de tudo isso, os horários, etc. e tal. Mas é lógico que isso vai causar aglomeração e isso aumenta o contágio. Vai saber como vai estar a situação daqui a alguns meses, se a gente já vai ter superado aí em algumas localidades, né, as questões de saturação do sistema de saúde. Então, assim, no contexto da pandemia, não faz o menor sentido o voto ser obrigatório. E aí, para as outras eleições, a discussão ela é válida, é isso que a gente está fazendo aqui. Deixa eu começar, Caio, pelo seguinte. A tua crítica da questão do foco na população mais carente, eu posso não concordar, mas eu entendo as suas críticas. Mas a abordagem que eu faço e o argumento que ainda para mim é o mais forte é o da representatividade e a legitimação das eleições no Brasil. Vamos imaginar o seguinte cenário, que não é cenário, na verdade, é uma realidade. Na eleição de 2014, algo próximo de 30% dos eleitores, de alguma forma, invalidaram seus votos, tanto não comparecendo às urnas, quanto votando brancos e nulos. É uma postura, essa atitude ou de não comparecer propositalmente ou anular seu voto é uma forma, obviamente, de rechaçar, de não concordar com os candidatos ou com o pleito eleitoral. Então, a gente tem um número expressivo de eleitores, quase 30% em 2014, que de alguma forma invalidaram o voto. Em 2018, nós não tivemos esse número, mas nós tivemos um número recorde de abstenções. No Brasil, essa abstenção com o voto obrigatório chegou a 21% nas eleições agora de 2018. Qual é a minha preocupação? É que, tornando o voto facultativo, a gente chegue num número tão grande de abstenção que a gente comece a ter os problemas que países muito mais desenvolvidos do que nós na Europa têm com relação à falta de legitimação dos eleitos em países europeus. O terceiro ponto, depois até eu gostaria de voltar nisso, porque tem alguns dados interessantes. E o terceiro ponto, que você tocou um pouco, se a gente for pensar bem, por mais que eu entenda, Caio, que forçar alguém a votar pode ser uma limitação no seu direito de não votar, no seu direito humano de ter um posicionamento, nem que seja o posicionamento do não voto. Mas se a gente fizer uma comparação, e pode parecer aqui uma coisa um pouco oportunista, mas se a gente comparar os custos e benefícios de mudar o voto para facultativo só em razão dessa suposta obrigatoriedade, tendo um número de abstenção tão grande como nós temos, os problemas para quem não vota, como você bem disse, são problemas quase inexistentes. A multa hoje em dia é de R$ 3,50. Se você não se justificar, se você não pagar a multa, aí sim você pode ter sanções mais pesadas, como obtenção de documentos, financiamentos públicos. Mas se o eleitor, de alguma forma, pagar uma multa irrisória, convenhamos, de R$ 3,50 ou justificar seu voto, o fato dele não votar, não há qualquer prejuízo maior ou sanção maior. Então, se a gente comparar ainda os benefícios do voto ser obrigatório e o principal deles é que mais pessoas vão votar, acho que para mim esse ainda é o principal argumento. O voto obrigatório faz com que mais pessoas votem, isso legitima mais ainda as eleições numa democracia tão jovem e ainda instável como a nossa. E, por outro lado, quem pode exercer esse direito de não ir votar, vamos pensar, 21% dos eleitores nas últimas eleições não foram, tem uma sanção quase inexistente. Se a gente tivesse algo mais forte, olha, você não vota, você não pode tirar passaporte automaticamente, ou você vai receber uma multa altíssima. Se a sanção fosse algo realmente grave, eu poderia até rever meu posicionamento, falar, tem alguma coisa errada, mas balanceando essas duas opções, legitimar mais o pleito eleitoral e uma multa e uma sanção tão leve, eu ainda fico, por isso que eu sou bastante aqui transparente em dizer, pode ser que eu mude de opinião daqui a um tempo quando eu achar que a gente está, de certa forma,
pronto para mudar para o voto facultativo, mas ainda eu sustento a necessidade de se manter o voto obrigatório, principalmente por essa razão. É engraçado quando os argumentos eles funcionam para as duas premissas, né, doutor? Porque se a gente parar para pensar assim, olha, se a sanção é leve, se a gente já tem... Por que não faz facultativo? Se a gente já não tem... Por isso que o tema O recorde já tem votos brancos e nulos. E ainda agora tem o recorde de abstenção, foi bem observado mesmo, né? Mais de um quinto do eleitorado não votou nas últimas eleições. Então, bom, por que as pessoas já não acham que o voto é tão obrigatório. É que tá. Se a gente liberar, meu medo é que ninguém vai votar mesmo. E aí, quando a gente fala, desculpa me interromper, as parcelas, e o argumento, que eu li bastante esse argumento focado nas parcelas mais carentes da população, e eu li um outro argumento interessante. Na verdade, esse autor dizia não. Na verdade, a gente vai ter um grau de abstenção gigantesco nas parcelas mais ricas da população, que vão adorar usar o final de semana para viajar, para não ir trabalhar, para fazer uma série de coisas, porque os votos são em escola, as crianças não têm aula. Então, ele faz essa análise contrária. Ele acha que as parcelas mais abastadas e mais ricas vão as que mais vão deixar de votar caso o voto seja facultativo. Uma análise que eu, pra ser bem sincero, foi a primeira vez que eu li por essa linha. Então, é que a gente está... É tudo um achismo, né? A gente teria que... Porque é complicado você trazer até elementos do direito comparado. A gente tem aí cerca de 20 nações democráticas, democracias sólidas, né? Em que o voto é obrigatório. Né? Na verdade, no berço da democracia representativa nos Estados Unidos, ele é facultativo. Eles têm um desafio muito grande nesse sentido que o doutor Augusto trouxe, que é a da legitimidade das eleições. Eles são duas campanhas, né? A campanha eleitoral e a campanha para convencer o eleitor a se engajar e ir votar. E nem sempre quem tem mais voto ganha, que também é uma coisa, nós brasileiros pensando nisso, é surreal pensar São nisso. as particularidades né, dos colégios eleitorais, esse tipo de coisa e tal. Eu particularmente acho o nosso sistema, nesse sentido, né, mais justo. Mas, assim, eu nem vou questionar essa premissa de que a obrigatoriedade do voto aumenta o comparecimento, porque eu concordo com ela, embora eu acho que pode existir também o fenômeno dos eleitores de renda mais alta, né, a partir de classe média, especialmente aqueles que têm condição de ter mais um imóvel ou alugar um outro imóvel e viajar, esse tipo de coisa. Isso daí eu nem questiono, mas para mim não é uma questão, de novo, não é uma questão burocrática. Não é uma questão utilitarista, é simplesmente uma questão moral. A gente identifica que tem uma garantia individual sendo cerceada de alguma forma, então a gente deve corrigir isso. Né? Porque é muito paradoxal quando você tem uma frase do tipo, você é obrigado a exercer o seu direito. Né? Essas coisas não conversam, né? É quase um oxímoro. Tem autores que não acham que é um direito, acham que é um dever. E aí essa é a diferença. Pois é. Acham que é um dever. Votar não é um direito. Você, como cidadão, você tem que se engajar, até para que você possa cobrar políticas públicas mais próximas daquilo que você de fato precisa. Esse é um argumento, às vezes, muito usado. A falta de participação popular num pleito eleitoral que seja eventualmente facultativo, faz com que políticas públicas regionalizadas fiquem completamente sem ouvidos, muitas vezes. Então, essa é uma crítica que também, hoje, estudando para o tema, eu acho que faz algum sentido. É que, pegando o gancho no seu argumento histórico, né, a luta pelo sufrágio, especialmente sufrágio universal, né, independente de gênero, e também de renda, né? A gente vê que a luta não é por um dever, né? A luta é por um direito. Então, assim, tudo bem, né? As interpretações estão aí para serem feitas e desafiarem o nosso intelecto. Mas, assim, a linha, vamos dizer assim, mais óbvia é de que o voto é um direito e é um controle, né, democrático à concentração de poder. E sobre a questão da legitimidade, o que poderia ser estipulado no caso de voto facultativo? Primeiro, um número mínimo de comparecimento a partir do qual a eleição poderia ser invalidada. Isso seria um controle extremo. Mas, além disso, poderia ser estipulado justamente o contrário. Olha, não importa qual seja o comparecimento, o resultado vai ser respeitado. Então, a partir desse momento, né, todos os cidadãos, dentro daquela lógica, né, de que o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa, né, as pessoas vão agir dentro da sua liberdade com a responsabilidade, o ônus de não se manifestarem e, nesse caso, terem todas essas outras questões relacionadas. E sobre as eleições, né, já que a gente está falando disso, doutor, só trazer mais algumas questões, eu acho importante também a gente discutir, falei brevemente sobre isso, a questão da idade mínima para o voto, né? Porque é muito incoerente você permitir que um jovem,
né, escolha os seus representantes. Tem alguns países em que a maioridade penal, por exemplo, é 16 anos e a maioridade para o voto é maior, é de 20 anos. Tamanha é a responsabilidade de você escolher um governante, né? Então, você vê que no Brasil, de novo, é uma inversão de valores. Você acha que uma pessoa que, teoricamente, não tem discernimento para saber que cometer um crime contra a vida, um crime hediondo, a gente está falando aqui de estupro, de assassinato, né, de latrocínio, esse tipo de coisa. Se essa pessoa ela não consegue responder plenamente como um adulto, né, será que ela tem discernimento, então, para escolher representantes populares? Porque parece uma coisa muito mais elementar saber o certo e errado em relação a crimes hediondos do que saber as nuances, né, políticas para escolher um presidente da República. Então, eu acho que esse sim era um tema a ser enfrentado pelos parlamentares para a gente casar essas legislações, né? Então, ou você faz a redução da maioridade penal, especialmente para os crimes graves, ou você sobe, né, a idade para votação. Do jeito que está, é uma contradição ambulante. Eu não vou entrar nesse tema da maioridade penal, senão a gente vai ter que pedir um bloco do debate a mais. Fica mais uma sugestão. Não, mas fica mais uma sugestão de debate aqui para frente. Mas eu entendo qual o seu raciocínio, apesar de não concordar com ele. O que me chamou bastante atenção foi perceber, e do ponto de vista histórico é curioso isso, a gente olhar países em que o voto é obrigatório e países em que o voto é facultativo. A América Latina tem uma quase unanimidade, uma história de voto obrigatório. E países não necessariamente com histórias políticas semelhantes. Parece que ficou uma coisa muito mais regionalizada. A gente pega, por exemplo, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, esses países, México, aí saindo um pouco da América do Sul, mas subindo um pouco, tem voto facultativo. Outros países, a imensa maioria, se não me engano, 85% dos países ou coisa parecida, tem voto facultativo. A gente vai analisar a história e as razões e os porquês do voto ali ser facultativo. E eu, como sempre faço quando o tema não é tanto a minha praia, eu procuro conversar com pessoas que entendem do assunto. Eu conversei hoje com um advogado especializado em direito eleitoral, que é o Fernando Neisser, que inclusive deu uma entrevista mais cedo aqui para a CNN. Ele estava muito corrido de tempo, só teve 30 segundos para conversar comigo, mas agradeço os 30 segundos. Mas ele me falou uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha. Ele falou, Augusto, é o seguinte, se você pegar todos esses países mais desenvolvidos, pode pegar 5 ou 10 países da Europa, os Estados Unidos, países com uma democracia muito mais sólida do que a nossa, com um sistema social, economicamente muito mais avançados do que o nosso, e você vai entrar numa livraria de direito e você vai pegar um livro de direito eleitoral. Qualquer livro de direito eleitoral, independentemente do lado ou da postura ou da linha ideológica do autor. Mas você pode pegar qualquer livro de direito eleitoral e você vai ter um capítulo desse livro de qualquer país que vai dizer assim, a deslegitimação do processo eleitoral pelo excesso de abstenção. Todos os livros vão ter um capítulo porque esse é um problema de todos os países europeus, a legitimidade das eleições. Por isso que eu volto nesse argumento. Aí a pergunta que ele me fez, ele falou, a gente quer justamente neste momento importar esse problema para o Brasil. E aí eu fui pesquisar isso e eu tomei um susto. Em Portugal, nas eleições de 2019, prestem atenção, 69% dos eleitores não foram às urnas. Esse é meu maior receio, cara, da gente tornar o voto facultativo. Imagine se no Brasil a gente transforma o voto em facultativo daqui a 2 ou 3 anos, 4 anos, ainda, veja bem, nós temos um presidente eleito há pouco tempo e já temos processo de impeachment apresentados, um sistema extremamente instável. Tivemos 2 presidentes impeachados em o quê? Nem 20 anos. Por isso que eu volto a repisar minha fala inicial. Nessa ainda jovem democracia instável, infelizmente, democracia que a gente tem, querer correr o risco de tornar o voto facultativo e fazer como Portugal, por exemplo, que 70%, quase 70% das pessoas simplesmente não vão votar, qual é a legitimidade, volto a reforçar essa palavra, de um candidato eleito? Se nós já temos problemas e problemas demais com candidatos eleitos com uma grande quantidade de votos, Jair Bolsonaro teve 54 ou 57 milhões de votos, não tem nem 2 anos de mandato, já está com 20 pedidos de impeachment. Imagine se a gente tem uma pessoa eleita com, 10 milhões de votos num cenário brasileiro de uma população de quase 200 milhões. Que legitimidade esse governante vai ter? Então, esse continua sendo o meu maior receio de tornar o voto facultativo.
Essa tem que ser uma escolha da sociedade, né? Seja com consulta popular direta, né? Então referendo, plebiscito. Mas a gente vai obrigar as pessoas a votar. Não, ou por meio dos representantes. Aliás, teria que ser voto facultativo Bom, para saber se é voto facultativo ou não, a gente obriga as pessoas a votarem. Seria um contrassenso, né? Ou vai ser a última eleição obrigatória para decidir se a eleição deve ser obrigatória ou não. Exato. Muito bom. Exato. Aí a gente fica praticamente num loop, né? Exato. Mas seja ela por consulta popular direta ou por meio dos representantes, isso é a sociedade que tem que escolher se ela aceita, né, os resultados de uma eleição com baixíssimo comparecimento. Acho que você deu um exemplo muito ilustrativo. Mas 70% das pessoas não vão votar. Agora, você como cidadão português, você tem que aceitar esse resultado porque você não foi às urnas, porque você não quis. Né? É muito fácil você não participar do processo eleitoral e depois sair falando que a eleição não é legítima porque você não gostou do resultado. Né? Isso daí não faz o menor sentido. Agora os argumentos finais, vamos lá? Começamos com você, Augusto, por favor. Vamos lá. Eu queria só rapidamente mudar de assunto, mas de forma bastante breve. Eu espero que esse tema volte ao debate, porque eu acho que tem coisas bastante importantes para a gente falar sobre ele. Mas eu percebi que hoje várias cidades do Brasil tiveram que novamente fechar o comércio em razão do avanço do número de casos de coronavírus. Eu vejo cada vez a cidade de São Paulo mais cheia, cada vez as pessoas usando menos máscara, inclusive o presidente da República acionando a AGU para se recusar a usar máscara, que é uma coisa completamente sem sentido. Portanto, mais uma vez, faz tempo que eu não falo essa frase, que até virou meio que um meme, me preocupa bastante o caminho que a gente está seguindo. Eu espero que a gente não tenha que fazer na cidade de São Paulo ou em mais cidades um novo fechamento. E com relação ao tema, volto a dizer, eu estou extremamente aberto a mudar de opinião. Esse é um tema interessantíssimo e eu só continuo defendendo a obrigatoriedade do voto porque eu acho que, assim, do ponto de vista democrático, a nossa democracia ainda é jovem demais para fazer uma mudança. É isso. Caio? Bom, eu acho, como eu já tive a oportunidade de falar, que as coisas certas, elas costumam ser certas, especialmente quando a gente fala de direitos humanos, garantias individuais, o tempo todo. Né? Elas não dependem do decurso do tempo para se efetivarem. Eu acho que isso é uma pequena correção que nós poderíamos fazer e para garantir a plenitude, né, do exercício dos direitos políticos dos nossos cidadãos. E a gente falou muito agora também no direito de voto, né, do direito dos eleitores, mas a gente também tem o direito dos eleitos. E aqui no Brasil, isso é uma situação ainda mais excepcional. Né? A gente depende da chancela de partidos políticos que limitam, né, os direitos de representar a população por pessoas que querem entrar na política, mas que não querem ter que passar aí por esse portão, por essa chancela, né, de elites, de oligarquias e de grupos de interesse que muitas vezes estão na contramão, né, do que é o interesse popular, do que é o interesse público. Então, esse é outro tema, além do voto ser facultativo, a possibilidade de candidaturas independentes, né, independentes de partido político, só garantindo aí essa plenitude de exercício dos direitos políticos é que a gente vai ter, de fato, uma democracia mais saudável. Obrigada, então, Augusto. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. E Caio, obrigada. Boa noite, até amanhã. Boa noite.